Não ao trote, saiba como melhorar a relação entre calouros e veteranos. Parada Gay de Belo Horizonte vai às ruas no próximo final de semana. E ainda hoje, uma homenagem ao Dia dos Pais e o Circuito Cultura. O Circuito FMG está no ar. Boa noite. Em maio deste ano, o Conselho Universitário proibiu qualquer tipo de trote na UFMG. Por meio da poesia, o repórter Bremer Guimarães mostra como a relação entre calouros e veteranos pode ser mais saudável. Nenhuma pressão é tão grande que seja capaz de ruir paredes coloridas. Prazer sinestésico nas cores, um suspiro de triunfo e alívio ao encontrar a terra firme. É compreensível que quando você chega no espaço universitário, você queira ter um espaço de comemoração, de recepção, de abertura, né, de celebração, porque é uma conquista verdadeira. Então esses ritos de passagem, eles fazem parte, né, do processo universitário. O ontem é um tempo que parece próximo, mas que já passou. O tempo é tão efêmero que a passagem dele não se percebe, a ficha não cai. Como diz a expressão popular, parece mesmo ontem. Em geral, quem dá o trote é quem recebeu o trote, né? O trote, ele tem essa característica, né, de você querer passar para frente o que você viveu no semestre passado. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, mesmo que alguns estudantes digam, mas a minha experiência de entrada na universidade com os trotes foi positiva, sim, eu não duvido que tenham experiências positivas. Uma sucessão de piscadas do olhar, o aprendiz de outrora começa a tecer agora caminhos para ser mestre do mundo. Humilde não percebe, mas já amadureceu. E se não ainda, precisa amadurecer para usufruir da própria liberdade, para aprender a conviver num círculo de diferenças, para colocar em xeque os próprios pensamentos e encontrar nessa busca a própria identidade. O espaço da universidade é um espaço plural, onde as diferenças, sejam elas de que, né, cores, teores e formas e crenças, elas têm que ser respeitadas, e o espaço da dignidade, dos valores, dos direitos humanos tem que prevalecer, e violência e violação de direitos é um absurdo, e o trote, se for nessa direção, ele realmente precisa e deve ser proibido. A vida não é substância. Somos capazes de viver todas as experiências. Revolução de delicadezas, detalhes sutis ajudam o ser no ritual de passagem para a vida universitária. A Diretoria de Assuntos Estudantis participou da construção de uma proposta de resolução que foi levada ao Conselho Universitário e aprovada em maio passado, para que nós possamos enfrentar este problema na UFMG, que é a realização de trotes que desrespeitam a dignidade humana, que desrespeitam os direitos das pessoas. A ideia trote, inclusive, ela tem na sua origem a relação com a forma de andar dos cavalos, né? Então, que essa ideia do andar disciplinado, do andar que obedece a alguém que está guiando, né, esse animal. Não é isso que a gente quer nessa universidade. Por exemplo, o ato de pintar. Assim. Muitas vezes isso pode ser considerado algo muito inocente, mas às vezes as pessoas não querem e são obrigadas e são coagidas. Assim. Os velhos da casa recebem os mais novos. Costuramos relações que vão se estender para além do campo acadêmico. Aquele que era o momento da gente recepcionar com alegria, né, com abertura, com diversidade, com uma pluralidade de experiências, vozes, atividades, ele acaba sendo um espaço do medo. É um direito, não é um privilégio, estar aqui na UFMG. Fazer festa para a chegada desses novos estudantes da UFMG é também muito interessante e nós queremos recebê-los com alegria, com poesia. Sorriso nos olhos e mentes abertas para o amanhã, que é cada vez mais um presente. A Praça da Estação vai ser tomada pelas cores do arco-íris, símbolo da bandeira do movimento gay no próximo domingo. É a 17ª parada LGBT de Belo Horizonte. As informações com Isabela Melano.
A Parada do Orgulho LGBT é a maior manifestação popular e política da cidade e do estado de Minas Gerais. E em ano eleitoral, o tema escolhido tem relação com as eleições e com o voto consciente. E quem conversa um pouco com a gente é o professor de Psicologia Jurídica da UFMG, que é Roberto Chateaubriand. Então, Roberto, a temática desse ano, que é Vote contra a Violência, eleja quem te representa, ela tem a ver com a temática do ano passado, que era voltada para a questão do Estado laico? Com certeza, o que a gente vai ver é uma continuação do esforço que a comunidade LGBT vem empreendendo nos últimos anos para garantir direitos, desatrelando a discussão da questão do fundamentalismo religioso. Então, nesse sentido, se ano passado foi pelo Estado laico, este ano, com a renovação da bancada parlamentar, tanto em nível estadual quanto federal, o que se busca, em última instância, é garantir que esse debate ele consiga ultrapassar as barreiras da lógica fundamentalista religiosa que confunde a moral privada religiosa de determinados grupos ou segmentos da população com a questão constitucional do direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito de pensamento, enfim. Então, nesse sentido, o que se busca é garantir que o projeto de lei 122, que criminaliza a homofobia, ele está tramitando há mais de 10 anos, é necessário que ele avance e garanta direitos. A mesma questão, por exemplo, diz respeito à adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, que hoje é impossível no ordenamento jurídico. O mesmo acontece com a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, garantido apenas por decisão judicial. Então, nesse sentido, o que se busca é, a partir da renovação do parlamento, se consiga fazer com que retire da uma cidadania de segunda categoria uma parcela importante da comunidade brasileira que se coloca o tempo inteiro como cidadão, mas não é reconhecido como tal pelo Estado. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente avance nessa discussão. O senhor falou que essa lei está tramitando aí há 10 anos. O que representaria finalmente essa conquista com essa renovação, essa esperança nova, com novos políticos, com pessoas diferentes representando o cidadão? O que se espera, em última instância, é a equidade de direitos. E, nesse sentido, especificamente no projeto de lei 122, que combate a homofobia, ele tem um peso político e simbólico importante. Não que o Estado, as leis hoje, permitam o espancamento ou assassinato de pessoas com orientação sexual ou identidade de gênero distinta da heteronormatividade. Não é isso. Nas leis, essa questão já é coibida. Acontece que, quando se coloca essa discussão com fundamento da homofobia, da transfobia, da lesbofobia, com certeza o Estado brasileiro dá um recado para a comunidade, para o cidadão como um todo, dizendo: nós não admitimos isso e a sua pena pode vir a ser majorada caso a motivação desse crime seja por homofobia. E isso faz com que, no mínimo, tal qual o racismo foi há algum tempo atrás, né, faça com que a população pense um pouco mais, sobretudo esses segmentos mais conservadores, pense um pouco mais antes de praticar qualquer tipo de discriminação ou preconceito com base na orientação sexual e identidade de gênero. Ok, professor, muito obrigada pelas informações. Isabela Melano para o Circuito FMG. Sexta-feira é dia de Circuito Cultura. A Agatha Azevedo traz hoje a exposição Caminhos Traçados. Imagens, recortes e colagens de desenhos para referenciar a relação entre o homem e a natureza. É isso que a artista plástica Glaura Pereira visa mostrar aqui na exposição Caminhos Traçados. A exposição Caminhos Traçados está aqui no Espaço Cultural Valorec. Para conversar com a gente, está aqui ao meu lado a Glaura Pereira, que é artista plástica mineira e formada pela Escola de Belas Artes da UFMG e também deu aulas lá. Então, Glaura, me conta um pouquinho da sua ideia na exposição. O que você pretendia, como ela surgiu? Essa ideia vem de algum tempo, quando eu reparo a natureza e vejo a diferença que existe entre a liberdade que ela tem de ocupar o espaço que ela tem e a organização do homem.
O homem é um ser racional e organiza tudo que ele pode. Com relação à natureza, também ele faz isso. Às vezes eu tenho preferência pelos espaços de campos de plantação, porque ali é mais notória a organização dele. Então, muitas vezes, os meus desenhos representam campos de coisas que foram plantadas, geralmente da mesma espécie, e formando elementos geométricos. E é isso que eu acho interessante, essa relação entre natureza e organização. Então, o meu trabalho gira sobre isso. A minha visão desse encontro de organização, uma coisa racional e uma coisa natural. E como que você representa na sua obra a natureza? São elementos que nos lembram plantas. Às vezes eles são muito visíveis, outras vezes não. Outras vezes são coisinhas que se espalham ali, mas pela organização e também por alguns elementos parecem plantas. Essas ideias aparecem às vezes olhando para um pedaço de papel que está lá, às vezes até rasgado. Então aquilo ali, você vê que aquilo pode ser aproveitado para alguma coisa. Às vezes uma forma, às vezes uma dobra que deu nele que você nem queria. As pessoas que olham, eu não acho que elas têm que ver nada. Eu acho até interessante quando elas veem e me falam, às vezes são coisas diferentes que eu nem tinha observado. Então, para mim, é uma gratificação ver o comentário ouvir o comentário das pessoas, que isso me enriquece. A exposição fica aqui no Espaço Cultural Valorec até o dia 17 de agosto e pode ser visitada de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Domingo é Dia dos Pais. Em homenagem à data, nós vamos conhecer a história de alguns papais e estudantes da UFMG. A verdade é que todos os dias deveriam ser deles, mas uma vez por ano, no segundo domingo do mês de agosto, que nós celebramos o Dia dos Pais. E ser pai é algo que começa assim que se recebe a notícia. Sim, ele já é pai. Foi pai desde o momento que a gente descobriu, né, a minha gravidez. E o Gabriel está sendo ótimo, eu admiro muito o Gabriel. Ele tem sido essencial para segurar esses dias, né, porque a gravidez não é fácil. E acho que sem a presença dele não seria a mesma coisa. Gabriel e Gisele namoram há 3 anos. Eles se conheceram no início da graduação e desde então são um amor só. Mas nos últimos meses, o coração de Gabriel acelera não só pela namorada, mas pela chegada da filha Cecília. Todo mundo pergunta, né, como é que tá seu coração e a ansiedade. Eu falo assim, gente, tô um pouquinho, mas na verdade o coração tá quase pulando pela garganta, sabe? Eu tô assim muito feliz e tô ansiosíssimo pela vinda da minha filha. Cecília pode chegar a qualquer momento. Gisele já está na 38ª semana da gravidez. E para o futuro papai, o Dia dos Pais já começou. Eu já venho comemorando, né? Mas eu quero mais presentes. O presente maior seria a vinda dela até, né, o Dia dos Pais, que é domingo. Porém, se ela quiser atrasar um pouquinho, ou até fazer uma gracinha e chegar logo após essa entrevista, vai ser de bom grado. Ah, vou ser o papai mais feliz do mundo. E a felicidade de ser pai é vivida há 18 anos por este estudante. Já na 3ª graduação, o pai de Luísa e Maria Júlia deixa um recado para o papai de primeira viagem. Quando você se propõe a ser pai, você tem que entender que é uma relação permanente, que isso nunca mais vai mudar. É uma condição que você, é um atributo, uma condição que você passa a ter. Você nunca mais vai deixar de ser pai, né? E isso te torna especial. E você tem que te construir o tempo que precisa, tem que fazer como diz, criar os momentos, né, e se equilibrar nisso. O Circuito FMG termina agora. Boa noite e um ótimo final de semana.